Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Valquênia. Vim aqui hoje trazer para vocês o passo a passo do americano Jasmine. Esse americano, ele foi feito com fio amigurumi, tá? Muito fácil de trabalhar, muito fácil de fazer ele. Ele ficou com 39 centímetros de diâmetro. Se você preferir, você pode também usar o fio de numeração 4, tá? A única diferença pode ser que ele fica um pouquinho maior, mas não dá tanta diferença também e vai ficar dentro do padrão normal, tá bom? Aí fica a seu critério. Aqui eu fiz a composição com fio Encanto e duas cores. Lá no Instagram eu coloquei ele só em uma cor também, na cor aço, com fio amigurumi também. Aproveitando, quem não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? O link, vocês vai lá, me segue, eu sempre coloco lá as coisas que vêm pro canal primeiro, tá bom? Aqui eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui são peças para café da manhã, né? Um prato de sobremesa. Só para vocês terem noção, olha, se você usar o prato raso, ele vai ficar por aqui. Então, ele tem um tamanho muito bom, tá? Vai ficar uma peça muito bonita. Vocês podem brincar com as cores aqui, tá? Vamos pro passo a passo, então. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, como eu disse, essa é uma peça bem econômica, ela ficou com 99 gramas somente. Para esse passo a passo, eu vou utilizar o fio amigurumi na cor 3182. E vou fazer os detalhes com a linha de polipropileno. Essa aqui é da Círculo, a cor 3794, é a lisa moda grossa, tá? A gente vai utilizar 2 cabos, porque essa linha é mais fina. A gente usa 2 para fazer o mesmo efeito do fio Encanto. Como eu não tenho 2 cones dessa mesma cor, eu peguei um cone vazio e coloquei um pouco aqui, tá? Para fazer essa utilização de 2 cabos. Se você quiser usar somente um cabo, não tem problema, tá? Só que ele não vai fazer o mesmo efeito, porque ele é um pouco mais fino, né? Aí fica a seu critério. Aqui a gente vai precisar de tesoura, uma agulha de tapeceiro, e a agulha que eu vou utilizar é a de numeração 3,5, tá bom? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Aqui a gente vai começar fazendo o anel mágico, deixa uma sobra de fio aqui pra gente fazer o arremate, prende nesses 2 dedos. Aqui a gente faz um X e segura ele. Vem com a agulha dessa forma, pega o fio da frente, puxa o de trás, faz um giro, pega o fio do novelo e passa por dentro dessa alcinha. Aqui já está pronto o anel mágico. Vamos puxar um pouquinho aqui, diminuir o anel mágico, fica mais fácil pra gente trabalhar. Aqui eu já vou contar como uma correntinha e fazer mais 2 para dar altura de um ponto alto. Dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 16 pontos altos, tá? Contando com as 3 correntinhas iniciais. Então, a primeira carreira será 16 pontos altos dentro do anel mágico. Eu vou terminar o meu, quando chegar no final aqui, eu volto com vocês. Terminei os meus 16 pontos altos, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui a gente pode puxar essa alcinha para fechar o anel mágico totalmente, tá? Agora, aqui a gente vai entrar na terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto e vai fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira. Então, agora a gente vai iniciar a segunda carreira, que será 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, a gente vai começar fazendo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, volta no mesmo ponto de base e faz mais um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Em todos os pontos, a gente vai fazer aumentos aqui agora, tá? Então, a gente vai ficar com 32 pontos altos. Em cada ponto de base, 2 pontos altos juntos, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Terminei a segunda carreira. Na verdade, eu deixei o último ponto alto para fazer junto com vocês. A gente vai fazer ele
um pouquinho mais justo, para não ficar um buraco ali, tá? A gente puxa ele um pouquinho aqui. E aqui também. Entra na terceira correntinha que a gente fez para dar altura e fecha com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai para a quarta carreira. A gente vai fazer esses pontos puff aqui, tá? Eles serão com 4 alças. Então, para começar, a gente vai fazer 1, 2. Aqui vai fazer parte de uma das alças do ponto puff. Eu não coloquei 3 correntinhas porque ficou muito frouxo, ficou feio. Então, inicialmente, a gente faz 2, tá? Agora, a gente vai fazer as outras 3 voltas do ponto puff. Laça o fio, entra no mesmo espaço, busca o fio do novelo, alonga ele até a altura das 2 correntinhas, tá? Novamente, laça o fio. A partir de agora, a gente vai segurar toda vez que for fazer esse ponto puff, tá? Segura, entra no mesmo espaço, busca o fio do novelo, alonga. Segura, entra no mesmo espaço, laça o fio do novelo e alonga. Então, aqui a gente já fez 3, a quarta, que vai fazer parte, é das correntinhas. Então, a gente vai entrar aqui e tirar todas de uma vez, tá bom? Aqui, a gente vai fazer 7 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laça o fio, pula 3 pontos da base. Ó, esse aqui ficou bem escondidinho, tá vendo? Que a gente pegou aqui e alongou pra fazer o ponto puff, então não podemos esquecer dele, tá? Então, a gente vai contar 1, 2, 3, no quarto ponto, a gente vai fazer o ponto puff, com 4 alças. Aqui, a gente já tem uma, a gente laça o fio, segura o fio do novelo, entra no mesmo espaço e alonga. Laça o fio, segura, busca o fio do novelo, alonga. Já fizemos 3. Laça o fio, busca o fio do novelo e alonga. Aqui, se você tiver alguma dúvida de quantas vezes você já fez, de quantas alças, é só você olhar aqui, ó. Você vai olhar sempre nessas alcinhas aqui da frente, tá vendo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, já foi feita as 4 que a gente precisa. Agora, a gente vai fechar todas juntas, inclusive a primeira da correntinha das alças, tá? 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço o fio, 1, 2, 3. No quarto ponto de base, a gente vai fazer o puff. 1, 2 alças, segura 3 alças, laça o fio e faz a quarta laçada, quarta alça. Ó, 1, 2, 3, 4. Entra e tira todos juntos. Aqui você vai girando a agulha, caso ele prende, tá? Quando pega o jeito, facinho a gente faz. E vai continuar fazendo essa sequência até chegar aqui no final. Eu vou fazer o meu, quando chegar aqui eu volto com vocês. Então, aqui eu já terminei a terceira carreira. A gente vai pegar aqui bem no topinho do ponto puff, vai entrar e fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira, tá? Então, agora a gente vai para a quarta volta. A quarta volta, a gente vai trabalhar nessas correntinhas. Vai direto para o espaço de correntinhas e faz um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai fazer 7 pontos baixos nas correntinhas, 2 correntinhas de separação entre um espaço e outro, e vai repetir 7 pontos baixos. Aqui a gente puxa um pouquinho para ele, coloquei no lugar para caber todos, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntinhas de separação entre um espaço e outro e repete toda a sequência,
que serão 7 pontos baixos, tá? Nas correntinhas, entre um espaço e outro, 2 de separação. Eu vou terminar o meu, quando chegar aqui eu volto com vocês. Cheguei no final da 4ª volta, fiz as 2 correntinhas, agora a gente entra no primeiro ponto baixo que foi feito, com um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Agora, a gente vai começar a 5ª volta. Aqui, a gente vai percorrer, a gente já fez um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Então, a gente vai fazer mais um no segundo, mais um no terceiro, até chegar no 4º. Chegando no 4º, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo, sobe 2 correntinhas, para dar a altura de uma alça de um ponto puff. Aqui, a gente vai fazer um ponto puff agora. Então, aqui a gente vai laçar o fio, volta no mesmo espaço do ponto baixo, busca o fio do novelo, alonga ele, tá feita a primeira alça. Busca o fio, segura, puxa o fio do novelo, segunda alça. Busca o fio, segura, terceira. 3 alças a gente fez e essa da correntinha será a 4ª. A gente laça o fio agora e tira todas juntas. Tá ok? 5 correntinhas de separação, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui a gente vai trabalhar dentro desse espaço de 2 correntinhas que a gente fez e fazer um ponto puff também, tá? Laça o fio, busca o fio do novelo, alonga, segura, laça o fio, busca o fio do novelo, alonga, segura. Já fizemos 3 voltas e a última, que será a 4ª. Pronto. Agora, aqui, a gente laça o fio e tira todas elas juntas. Inclusive, a da correntinha, tá? 5 correntinhas de separação, 3, 4, 5. Laça o fio. Vem no 4º ponto baixo, aqui ele ficou bem juntinho, não podemos esquecer ele, tá? Como a gente tem 7, a gente vai pegar bem no meio. Então, se ficar difícil de contar aqui, você vem e conta aqui, ó, 1, 2, 3 no 4º. Laça o fio, 1, 2, 3 no 4º, a gente entra e faz um ponto puff. Uma alça, 2, 3, 4. E tira todas elas juntas. 5 correntinhas de separação, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, laça o fio, vem no espaço de correntinha e repete todo o processo. Uma alça, 2, 3, 4, e tira todas juntas. Tá bom? 5 correntinhas, 3, 4, 5. Essa será a sequência da nossa 5ª volta. Um ponto puff aqui no 4º ponto baixo, 5 correntinhas de separação, nessas 2 correntinhas que a gente fez aqui, outro ponto puff. E assim a gente segue toda a nossa volta. Eu vou terminar, no finalzinho eu volto. Terminei a 5ª volta, já fiz as 5 correntinhas. Agora, aqui a gente vai entrar bem nesse topo aqui do ponto puff e fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira. Agora, aqui a gente vai trabalhar dentro dos espaços de corrente, entra direto e faz um ponto baixíssimo, 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e aqui dentro a gente vai trabalhar 7 pontos altos, tá? Contando com essas da correntinha, 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7. Sem nenhuma corrente de separação, a gente vai para o próximo espaço, fazendo os 7 pontos altos. Tá bom? Então, essa será a nossa sequência da 7ª volta. 7 pontos altos dentro dos espaços de corrente. Eu vou trabalhar o meu, quando chegar aqui eu volto. Cheguei no final aqui da 6ª carreira. Aqui a gente vai entrar dentro da 2ª correntinha que a gente fez para fazer a altura de um ponto alto, com um ponto baixíssimo, fechando a carreira.
Agora, a gente vai para a sétima carreira. A sétima carreira, a gente não vai trabalhar no primeiro ponto alto de cada grupinho aqui, tá? Então, a gente vai entrar no segundo, desculpa, e fazer um ponto baixíssimo. Então, em todos, a gente vai trabalhar a partir do segundo ponto alto. Aqui a gente vai subir 2 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto. Então, se a gente fez 7 no primeiro, nesse a gente vai ficar com 6. 4, 5, 6. Como eu disse, a gente não vai fazer no primeiro ponto alto. Então, aqui é o primeiro, no segundo, a gente já faz a sequência dos 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui, então, a gente vai passar pro segundo ponto alto. Pula o primeiro, vai pro segundo, tá bom? Então, essa será a sequência da sétima carreira. A gente vai trabalhar a partir do segundo ponto alto de toda a carreira, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Cheguei no final da sétima carreira, aqui a gente vai entrar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Agora, a gente vai para a oitava. Aqui, novamente, a gente não vai trabalhar no primeiro ponto alto, tá? É a partir do segundo. Então, a gente vai entrar aqui e fazer um ponto baixíssimo para começar a trabalharmos aqui. Subindo 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, volta no mesmo ponto de base e faz mais um ponto alto. Aqui, a gente vai fazer uma sequência de um ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar lá no último, a gente vai fazer o nosso aumento, que será 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, não trabalhamos o primeiro ponto alto a partir do segundo. E vamos fazer 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. E segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3. No último, a gente faz o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação de um bloquinho para o outro. Então, eu vou fazer o meu, quando chegar aqui eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da oitava carreira, aqui a gente entra com um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Agora, é a nona carreira, a gente vai começar fazendo 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto e vamos trabalhar em todos os pontos altos agora, tá? Aqui a gente volta e faz um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no último, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no último ponto alto deste bloquinho, onde a gente vai fazer também mais um aumento. Aqui, a gente vai fazer um aumento de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, vai para o próximo bloquinho e repete. 2 pontos altos no mesmo ponto de base no primeiro, os outros, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no último, onde a gente tem o aumento. 2 pontos altos agora, no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação. Então, a nona volta, a gente vai trabalhar em todos os pontos altos, com uma correntinha de separação entre os bloquinhos, um aumento no primeiro e no último ponto alto, tá? Eu vou terminar o meu, quando chegar aqui eu volto. Cheguei no finalzinho da nona carreira, que a gente entra com ponto baixíssimo para fechar a carreira. Agora, vamos começar a 10ª carreira. Novamente, aqui, a gente não vai trabalhar o primeiro e nem o último. Então, a gente vai entrar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. E a partir dele que a gente vai trabalhar. Subimos 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base.
até chegar lá no penúltimo ponto alto, tá? Que essa carreira, lembrando, a gente não trabalha no primeiro ponto alto e nem no último. Aqui chegamos no penúltimo, tá? Aqui a gente vai direto pro espaço de correntinha e vai fazer um ponto puff, sem espaço nenhum de nenhuma correntinha de separação. A gente laça o fio, puxa ele aqui para dar altura, segura 2 voltas, laça o fio, segura 3 voltas, laça o fio e segura 4 voltas. Aqui a gente tira todos juntos. Aqui a gente faz uma alcinha para fechar ele e daqui passa direto para o segundo ponto alto, tá bom? E já faz um ponto alto agora para cada ponto de base, até chegar novamente no penúltimo, é onde a gente vai trabalhar. O último não trabalha agora. Um ponto alto para cada ponto de base. Chegamos no penúltimo, aqui a gente vai laçar o fio, vai direto pro espaço de corrente e vai fazer o ponto puff, com 4 alças, 2, 3, 4. Aqui a gente tira eles todos juntos, faz uma correntinha para fechar ele, laça o fio, não trabalhamos o primeiro ponto alto, a partir do segundo, a gente faz a sequência de um ponto alto para cada ponto de base. Então, essa será a sequência da nossa 10ª carreira. Não vamos trabalhar no primeiro ponto alto e nem no último. A partir do segundo, a gente faz um ponto alto para cada ponto de base. Vamos direto aqui para o espaço de correntinha, fazendo um ponto puff com 4 voltas. Fecha ele com uma correntinha e vamos direto para o próximo bloquinho a partir do segundo ponto alto, tá? Essa será a sequência da nossa 10ª carreira. Então, eu vou terminar o meu, no final eu volto com vocês. Cheguei no finalzinho da 10ª carreira. Aqui a gente vai entrar na segunda correntinha com ponto baixíssimo para fechar a carreira. Pronto, agora a gente vai para a 11ª carreira. Aqui a gente vai subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, vem no próximo e faz um ponto alto. Essa carreira será toda de pontos altos, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. Essa será a sequência. Aqui, vou mostrar para vocês, nós temos o espacinho aqui, esse espacinho que deu aqui entre o ponto alto e o ponto puff. Nesse aqui, a gente vai fazer um ponto alto também. No topo do ponto puff, um ponto alto também, tá? E aqui a gente vai seguir a sequência de um ponto alto para cada ponto de base. Então, vamos lá. Aqui a gente vai entrar, fazer um ponto alto. No topo do ponto puff, um ponto alto também. E aqui, seguindo, um ponto alto para cada ponto de base, em todos os espacinhos que tem aqui, tá? Não temos corrente de separação, não temos um aumento. Será toda de pontos altos. Aqui já estamos chegando naquele espacinho. Aqui a gente vai fazer um ponto alto também. No topo daquela correntinha que a gente fez para fechar o ponto puff, a gente vai fazer um ponto alto também. E aqui seguir a sequência. Então, aqui será a sequência da 11ª carreira. Aí, eu vou fazer o meu, quando chegar aqui, eu volto. Cheguei no final da 11ª carreira, deixei para fazer o último ponto com vocês. Aqui, a gente faz ele um pouquinho mais justo, tá? Aqui, a gente puxa um pouquinho, entra na segunda correntinha e faz um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Isso se você for continuar com a mesma linha, tá? Como eu vou fazer com fio de polipropileno esse detalhe aqui, que a próxima carreira, a 12ª, é toda de ponto baixo. Então, eu vou fechar aqui a minha carreira. Opa, deixa eu fazer de novo aqui. O último ponto alto. Aqui, eu vou cortar meu fio.
Pegar a minha agulha de tapeceiro. E vou fazer aqui, ó. A gente não trabalha essa primeira correntinha que a gente fez, né? O ponto alto. Entra lá no topo do segundo. Entra aqui nas duas alcinhas do último ponto alto e volta lá onde a gente entrou com a agulha e a linha, tá? Passando lá pra trás esse fio. Que depois a gente vai fazer o acabamento. Puxa aqui pra ficar bem bonito o topo. E aqui a gente percorre ele por alguns pontos para fazer o acabamento. A 12ª carreira, ela é toda de pontos baixos. Eu vou usar o fio de polipropileno, 2 cabos, tá? Para fazer o mesmo efeito do fio encanto. Se você quiser usar um, como eu disse, você pode usar, só que ele não vai fazer o mesmo efeito, porque ele é um pouco mais fino, tá? Então, a gente vai começar fazendo aqui uma laçada inicial, um nozinho, tá? E vamos aqui em qualquer ponto alto, começando a fazer o nosso ponto baixo. Aqui a gente deixa esse fio lá para trás, pra gente ir fazendo o acabamento dele. Pronto, um ponto baixo. Agora, aqui a gente segue a sequência de um ponto baixo para cada ponto de base. Como eu disse, aqui a gente vai escondendo esse fio aqui, tá? Para ficar um acabamento bem feito. A gente pega ele aqui atrás, segura, para ir prendendo ele, tá? Aqui não tem segredo, eu não vou esticar, porque é um ponto baixo para cada ponto de base, tá ok? A gente vai ficar com 145 pontos baixos. Eu vou terminar a minha carreira aqui, quando chegar no final eu volto com vocês. Cheguei no final da 12ª volta. Aqui eu vou trocar de linha, vou pro fio de algodão. Cortei o meu fio de polipropileno. Agora, aqui a gente vai passar ele pela agulha de tapeceiro. Os 2 fios. Aqui a gente não vai usar esse primeiro ponto baixo, vai pegar as 2 alcinhas do segundo ponto baixo. No caso aqui é 4, porque a gente tá usando 2 fios, né? Então, a gente vai entrar aqui, entra dentro das 2 alcinhas do ponto baixo, volta lá onde a gente colocou a linha agora, levando esse fio lá para trás. Depois a gente fazer o arremate. Aqui a gente puxa, que ele vai servir, vai ser o topo do primeiro ponto baixo, né? Então, tem que ajustar aqui para ele ficar bem bonitinho. Agora, aqui a gente vai passar ele por alguns pontinhos aqui, para futuramente fazer o arremate. O fio de polipropileno, diferente do fio encanto, ele tem que ser feito arremate com queimando a pontinha dele, tá? Porque o fio encanto a gente faz com cola. Esse aqui a gente queima. Eu estou aqui com o meu fio de algodão, vamos fazer um nozinho aqui inicial. Pra gente fazer da mesma forma que fez com fio de polipropileno, tá? Vamos fazer aqui em qualquer ponto baixo desse aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos puxar aqui, ajustar bem. Aqui nós vamos subir 8 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos pular 6 pontos da base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, a gente entra e faz um ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas, pula um ponto da base, no 2º, faz um ponto baixo. Então, essa será a sequência, tá? Da 13ª volta. 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula 6 pontos da base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, a gente faz um ponto baixo. 3 correntinhas, pula um ponto da base, no 2º, faz um ponto baixo. Então, aqui será a sequência da 13ª volta. Eu vou terminar o meu aqui. No finalzinho, eu volto com vocês, que eu vou mostrar que tem uma diferencinha aqui,
tá? Eu já mostro pra vocês no finalzinho. Cheguei no final da 13ª carreira, já fiz as 3 correntinhas. Aqui, como vocês podem ver, sobraram 2 pontos baixos. A gente vai fechar a carreira dessa forma, tá? Com as 3 correntinhas, não tem problema, não se preocupem que não vai alterar o resultado final da peça, tá? Aqui, a gente entra no ponto baixo inicial, fazendo um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira. Aqui, a gente vai escondendo esse fio, tá bom? Então, a gente vai começar agora a 14ª carreira, que será feita 12 pontos altos dentro do espaço de correntinha. Então, a gente vai entrar direto aqui e fazer um ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e vamos fazer mais 11 pontos altos. Com os das correntinhas, vai inteirar 12, que é o que a gente precisa, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, a gente não vai fazer nenhuma correntinha de separação. Na alça de 3 correntinhas, a gente faz um ponto baixo. Laça o fio, vai para o próximo espaço de corrente e repete toda a sequência. 12 pontos altos dentro do espaço de correntinhas, tá? Essa será a sequência da 14ª volta. Cheguei no final da 14ª volta. Aqui eu vou entrar na 3ª correntinha com um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Aqui a gente não vai trabalhar o primeiro ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui no segundo e a partir dele a gente vai começar a 15ª volta. Aqui nós vamos subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 3 para dar altura de um ponto alto e 2 de separação. Laça o fio, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto alto. 2 correntinhas de separação, laça o fio, pula um ponto da base, vai no próximo e faz um ponto alto. 2 correntinhas de separação, laça o fio, pula um ponto da base, no próximo, faz um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto da base, no próximo, um ponto alto. A gente vai fazer isso aqui até no último ponto alto. Pula um ponto alto, um ponto de base e vai no próximo fazendo um ponto alto. Então, aqui a gente começou a trabalhar a partir do segundo ponto alto, tá? Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Chegou aqui no último, a gente vai laçar o nosso fio. Tá vendo aqui, ó? Tem esse espacinho aqui do ponto baixo e o espaço do primeiro ponto alto. Então, a gente vai laçar o fio, entra aqui e vamos fazer. Põe a altura aqui de um ponto alto, tá? Um ponto puff aqui. Só que as 2 primeiras alças, a gente vai fazer aqui. Fizemos 2. A 3ª e a 4ª, a gente vai fazer nesse espacinho do primeiro ponto alto. 1, 2. Fechamos ele, inclusive esse daqui. Faz uma correntinha para fechar ele, laça o fio. Aqui a gente vai começar no segundo ponto alto, assim como a gente fez aqui, tá bom? Então, vamos repetir, para não ficar dúvida. 2 correntinhas, pula um ponto da base e vai no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto no próximo, um ponto alto. Isso aqui a gente vai seguir até o último ponto alto. Opa. 2 correntes, no último, um ponto alto. Aqui, sem nenhuma corrente de separação, laça o fio, vem no espaço do ponto baixo, ó.
novamente, o espaço do ponto baixo e o espaço do primeiro ponto alto desse leque. Então, a gente laça o fio, entra aqui dentro desse espaço do ponto alto, alonga, faz uma alcinha do ponto puff. Segura o fio, puxa o fio do novelo, alonga, fizemos a segunda alça. Laço o fio, agora a gente vai fazer a terceira e a quarta dentro do primeiro ponto alto. Uma alça, agora a segunda e última, a gente laça o fio e tira todos juntos, ok? Faz uma corrente para fechar o ponto e continua aqui, sem nenhuma corrente de separação, fazendo um ponto alto. A partir daqui, a gente segue essa sequência aqui, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? Mas é bem simples de fazer, a gente só não vai fazer eles todos no mesmo pontinho. Vamos fazer duas alças aqui no ponto baixo e as outras duas no primeiro ponto alto. Eu vou terminar o meu, quando chegar aqui eu volto com vocês. Cheguei no final da 15ª volta, agora aqui a gente vai entrar na terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto, fechar com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai para a 16ª volta. A gente vai trabalhar dentro dos espaços de corrente, fazendo pontos puff. Então, a gente vai entrar aqui dentro do espaço com um ponto baixíssimo, fazer duas correntinhas que vai servir de uma das alças do ponto puff, tá? A gente tá usando 4, então a gente vai fazer mais 3 aqui. Vamos lá. Laço o fio, alonga para dar altura aqui, segura, busca o fio do novelo, duas alças. Aqui a gente precisa só de 3, porque já tem uma que é da correntinha. Aqui a gente tira todas elas juntas. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laça o fio, vai pro próximo espaço, fazendo o ponto puff com 4 voltas. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente laça o fio, tira ele todos juntos, inclusive dessa correntinha aqui. 3 correntinhas e repete. Um ponto puff com 4 voltas, a gente já fez 2, 3, 4 e fecha tudo junto. Aqui é mais enjoadinho de fazer mesmo. 1, 2, 3. Próximo espaço de corrente, mais um ponto puff com 4 voltas. 3, 4. Aqui a gente fecha todos eles juntos. 3 correntinhas. No último também, um ponto puff com 4 voltas. 3, 4. E fecha todos juntos. Aqui, de um lequezinho desse pro próximo, a gente vai fazer somente 2 correntinhas. Laça o fio e faz um ponto puff, seguindo a sequência que a gente fez anteriormente. Ó. E aqui, 3 correntinhas. Então, aqui a gente vai fazer um ponto puff em cada espaço de correntinha, separado por 3 correntinhas. Nesse aqui, que a gente faz de um leque para o outro, somente 2 correntinhas, tá ok? Se tiver dúvida, volta o vídeo, tá? Eu vou terminar o meu, aqui no finalzinho eu volto. Cheguei no final da 16ª volta, já fiz as 2 correntinhas. Aqui a gente vai entrar bem no topo, aqui ó, bem no topo do ponto puff, com um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira. Agora, a gente vai para a 17ª volta. A gente vai fazer pontos puff dentro dos espaços de correntinhas também, tá? Então, a gente vai entrar aqui com um ponto baixíssimo, sobe 2 correntinhas para fazer uma alça do ponto puff. Então, a gente vai fazer mais 3 aqui agora, 2, 3, que já fica as 4 alças do ponto puff. Aqui a gente vai fazer 2 correntinhas de separação, vai pro próximo espaço e faz mais um ponto puff. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fecha todos eles juntos. 2 correntinhas de separação, vai pro próximo espaço,
e faz um ponto puff com 4 voltas. 4, fecha ele tudo junto, 2 correntinhas de separação, mais um ponto puff nesse espaço de correntinha. 4 voltas, fecha tudo junto. Aqui a gente faz 2 correntinhas, vem nesse espacinho aqui de 2 correntinhas que a gente fez anteriormente e vamos fazer um ponto baixo. 2 correntinhas e segue toda a sequência de um ponto puff em cada espaço de correntinha, separado por 2 correntinhas. Aí, quando chegar aqui no espaço de 2 correntinhas, a gente faz um ponto baixo, tá ok? E continua as 2 correntinhas, toda a sequência aqui nessa carreira. Eu vou terminar o meu, quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês. Cheguei no final da 17ª volta, eu já cortei o meu fio, porque eu vou fazer esse detalhe com fio de polipropileno, tá? Se você for utilizar o mesmo fio, você vai entrar aqui no topo do ponto puff com um ponto baixíssimo para fechar a carreira, tá? E vai seguir a sequência que eu vou fazer agora. Como eu vou trocar de fio, eu vou pegar a agulha de tapeceiro, vou entrar aqui no topo dele, do ponto puff, entra na última correntinha e volta com a agulha, com o fio, lá no topo que a gente entrou, passando lá, levando lá para trás esse fio. Pronto, aqui a gente passa por mais alguns fios para fazer o arremate. Então, a gente vai fazer a 18ª volta, eu vou fazer com fio de polipropileno, tá? Da mesma forma que eu fiz os pontos baixos, aqui a gente faz um lacinho inicial, um nozinho. Se o seu trabalho estiver repuxando um pouquinho, você já pode ir ajustando ele, tá? Puxa na lateral, depois você puxa cada gominho desse aqui, né? Parece um gominho de uma flor, você vai puxando. Todo trabalho a gente tem que fazer isso, tá? Colocando os pontos no lugar, mas ele fica certinho depois de ajustadinho. Aqui eu fiz a minha laçada, vou entrar aqui em um ponto baixo, por cima dele a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui a gente esconde, para ficar um acabamento bonito. Puxa um pouquinho esse fio, depois a gente faz o arremate dele queimando, tá? Então, aqui a gente vai fazer direto, fez um ponto baixo por cima do ponto baixo anterior, e dentro dessa alcinha, vamos fazer 3 pontos baixos. Vou deixar esse fio aqui pra gente fazer o acabamento. Aqui vai direto pro próximo e faz mais 3 pontos baixos. Três pontos baixos no próximo, que esse aqui é o do meio, tá vendo? A alcinha do meio a gente vai fazer 2 pontos baixos, 2 correntinhas, volta no mesmo espaço e faz mais 2 pontos baixos. Então, aqui, o que a gente fez aqui, vamos fazer desse lado. Seguindo a sequência, 3 pontos baixos neste espaço. No próximo, 3 pontos baixos. Um ponto baixo envolvendo todo o ponto baixo anterior. E aqui segue a sequência, tá ok? Não vou esticar muito, porque é coisa muito simples. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo, envolvendo todo o ponto baixo, 3 pontos baixos, 3 pontos baixos, 2 pontos baixos, 2 correntinhas e volta fazendo 2 pontos baixos aqui no mesmo espaço, tá? Então, essa será a sequência da 18ª carreira, é a última. Eu vou terminar o meu aqui e no final eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da 18ª volta, que eu já vou cortar o meu fio. Usar a agulha de tapeceiro.
Da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente não vai utilizar esse ponto baixo que a gente fez. A gente vai pegar o segundo, tá? Nas 4 alcinhas, que a gente tá usando 2 fios, 2 cabos, entra aqui e volta lá no ponto que a gente trouxe a agulha agora. Levando o fio lá pra trás, que a gente ajusta. Aqui a gente passa esse fio por alguns pontos aqui para fazer o acabamento, que no caso do fio de polipropileno, como eu já disse, é queimando, tá bom? Agora a gente vai ajustar a nossa peça, puxando os pontinhos para colocar eles no lugar. Você puxa para cima para ajeitar ele, depois você faz pela lateral também, para deixar a peça bem bonitinha, tá? Para não ficar marcas, né, que a gente segura. Aqui está o americano Jasmine. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado de fácil entendimento. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você não perder nada que eu colocar aqui. Comenta, tá? Compartilha. O feedback de vocês também é muito importante para o crescimento, pra gente fazer cada vez melhor. Me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui, tá? Na descrição e todos os dados dessa peça, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.